Boa noite, irmãos. Alegria muito grande estar com vocês aqui novamente, na casa do Senhor, na segunda igreja, que é a igreja da qual nós fazemos parte, pastoreamos em conjunto, sou auxiliar desta igreja, pastoreando ali no JK. Para quem não conhece, é o pastor Jackson, tem alguns rostinhos novos aqui nessa noite, tá bom? E peço que orem por nós, né? Nosso ministério ali, eu, minha família, Flávia, Brenda e Nicole, estamos pastoreando aquele povo abençoado no JK, uma igrejinha gostosa, amável, um povo de Deus que tem servido em comunhão, em alegria, e também temos crescido num crescimento que vem do Senhor, com certeza. Quero convidar, sem delongas, aos irmãos que abram o texto do profeta Zacarias. Zacarias é um daqueles profetas pouco estudado, né, pouco pregado a respeito dele, mas não deixa de ser importante, apesar da igreja pregar talvez pouco nesse profeta, entre também os demais pequenos profetas, os menores que a gente chama, Zacarias está bem próximo do final do Antigo Testamento. Se você tiver dificuldade de encontrar, procura Mateus, Novo Testamento e volta. Malaquias, automaticamente você vai, o próximo já é Zacarias. Zacarias no capítulo 8. Nós vamos então juntos meditar sobre a maneira como Deus resolve e faz para que o seu povo seja reanimado. A maneira de Deus reanimar a sua igreja, o seu povo, está registrado aqui de uma maneira muito especial. Vamos ver como Deus reanimou o seu povo no tempo de Zacarias e como Deus reanima a sua igreja, o seu povo, até nos nossos dias também. Capítulo 8, desejo que tenho é de lermos todo o texto, que são 23 versículos, mas agora, nesse primeiro momento, lendo apenas os 8 primeiros versos, depois nós leremos os demais. Eu lerei, a igreja esteja acompanhando atentamente. Diz assim: Sião restaurada, veio a minha palavra do Senhor dos exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grandes zelos de Sião e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante desse povo, naqueles dias será também maravilhoso aos meus olhos. É uma pergunta, né? Será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do oriente e da terra do ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, eis o texto da tua palavra que lemos, meditaremos em outras porções ainda esta noite. E queremos, meu Pai, que o Senhor, que é o Deus da igreja, que é o Deus nosso, o Senhor nosso, o Salvador nosso, e o Deus da Bíblia, e aquele que nos revelou essa palavra bendita, também trará para nós a iluminação, o compreender, a compreensão dessa palavra nessa noite. É o que cremos, oramos, pedimos, em nome de Jesus. Amém. Para a compreensão dessa mensagem, aqueles que conhecem bem o Antigo Testamento e a história do povo do Senhor vai poder compreender melhor do que os que não leem muito o Antigo Testamento, não leram bastante a respeito do povo de Deus. Eu vou tentar resumir para aqueles de modo geral, para relembrar alguns e também para trazer conhecimento para aqueles que não têm, de que o povo do Senhor, a igreja do Senhor, chamado ali em Abraão, a partir do capítulo 12 de Gênesis, por muitos motivos e por muitas vezes, eles desobedeceram o Senhor. E por desobedecerem ao Senhor e por desonrarem o Senhor, foram também avisados de que isso traria um mal a eles. Foram avisados de que a desobediência sempre tem uma consequência ruim. Foram avisados muitas e muitas vezes pelos pais, pelos profetas, de que eles deveriam mudar o seu caminho, converter-se ao Senhor. Mas também, numa grande quantidade de vezes, o povo do Senhor desobedeceu e não mudou o seu caminho.
e por algumas razões eles foram também aprisionados por outras nações pagãs. Pagão significa aquele que não conhece a Deus, que tem outros deuses como Senhor sobre a sua vida. E eles então foram aprisionados. Esses momentos foram chamados de cativeiro. E dois dos grandes cativeiros do povo do Senhor, o primeiro foi ainda na família descendente imediato de Abraão, indo com Jacó e seus filhos para o Egito, e ali passaram 430 anos. No primeiro momento foram como convidados, foram trabalhando de maneira abençoada naquele lugar, tiveram prosperidade naquele lugar, mas assim que aqueles reis egípcios, os faraós que conheciam José, morreram, aí vieram outros reis, outros faraós que foram duros, e então fizeram com que o povo do Senhor sofresse uma dura consequência por estarem ali e servirem ao Deus verdadeiro, e aquele povo então ficou ali de modo forte, aprisionado, e foi a primeira grande escravidão do povo de Deus. Anos mais tarde, esse povo do Senhor, que já tinha visto, ouvido e claramente presenciado o grande livramento do Senhor, aqueles que não eram mais dessa geração, já haviam morrido, mas eram de gerações que os pais contavam a respeito do grande livramento de Deus do Egito, trazendo-os para Canaã, para uma terra boa, farta, que produzia leite e mel com abundância, e todo tipo de variedade de frutos se podia colher na terra de Canaã, que é o Israel. E esse povo do Senhor novamente passa a desonrar o Senhor. Você vai encontrar nos textos finais da vida de Moisés, no livro de Deuteronômio, repetição da lei, momentos em que Moisés suplica, clama, implora para que o povo sirva a Deus, para que o povo não abandone a Deus, para que o povo mude da sua rebeldia e volte para o Senhor. Você vai encontrar o povo prometendo a Moisés que honraria a Deus, que obedeceria a Deus, que serviria ao Senhor. Logo depois da morte de Moisés, Josué, o substituto de Moisés, se você ver o final da história de Josué, no livro de Josué, ele suplicando e clamando para que o povo volte-se para o Senhor, voltem-se para Deus, sirvam a Deus, escolham a Deus para servir e não a Baal, mas escolham, façam uma decisão na sua vida de servir a Deus e não outros deuses. E disse mais: eu e minha casa, Josué e sua família, serviriam ao Senhor. Essa é a escolha de Josué. E o povo então prometeu mais uma vez, no final do livro de Josué: nós serviremos a Deus. Nós lhe obedeceremos a vós. Tudo que você falou para nós, Josué, tudo que Moisés também nos falou, nós faremos, nós obedeceremos, nós caminharemos assim. Capítulo 2 de Juízes, versículo 10, você vai encontrar o seguinte texto: foi congregada, ou foi reunida toda aquela geração, ou seja, morreram aqueles pais que prometeram a Josué e a Moisés. E outra geração se levantou após eles, que não conhecia o Senhor nem os seus feitos. Bastou uma geração morrer para que a próxima geração já não conhecesse mais o Senhor. O que significa? Que os filhos não foram ensinados. O que significa? Que os pais não cumpriram a sua promessa e não contaram para os seus filhos. E essa desobediência se perdurou por muito tempo, até que o Senhor novamente avisa por meio de todos os profetas que se eles não mudassem, haveria novamente uma grande disciplina do Senhor. Você vai encontrar esses anúncios em alguns profetas, como Isaías, mas você também vai encontrar Jeremias orando a Deus, pedindo para que Deus mudasse de ideia, para que não levasse o povo cativo. E ele até escreveu um livro de lamentações para que ficasse registrado o choro, o grande lamento do profeta Jeremias, pelo que Deus iria iminentemente fazer pela desobediência do povo. Mas o Senhor disse assim: eu não vou mudar mais a minha palavra. O povo é duro, de dura cerviz, o povo é mau, o povo é cruel, o povo tem um coração desviado de mim, o povo tem um coração totalmente corrompido e rebelde. Ainda que Moisés já estava morto, ou Samuel, disse Deus, que também já estava morto, pudesse clamar a mim, que eram homens muito íntimos de Deus, ali Deus fala da intimidade, dos homens que falaram com Deus face a face. Ainda que Moisés e Samuel clamassem a mim, eu não voltaria atrás. O povo vai passar pelo cativeiro. Jeremias então usou seus últimos versículos para dizer: vamos embora, gente, vamos embora. Empurrou praticamente o povo de Deus: vamos embora, vamos para o cativeiro. É melhor para nós do que a gente cair na mão do nosso Deus, que está irritado conosco, que está desolado, decepcionado com a gente. Então, os últimos
capítulos de Jeremias, você vai encontrar um profeta que empurra o povo para fora da terra de Canaã e diz: vamos obedecer ao Senhor e vamos enfrentar o castigo que nós merecemos. Mas aí outros profetas, como Zacarias, Daniel e tantos outros, foram levantados por Deus para trazer uma palavra de esperança durante aqueles 70 anos de cativeiro na Babilônia. E Deus levantou pessoas como Neemias, como Esdras, como Zorobabel, para reconstruir a cidade, os muros, as casas e o templo do Senhor que haviam sido destruídos. Quando esse povo estava voltando, eles tinham tudo aquilo que era ali sinal de segurança, que eram seus muros todos derrubados, não tinham segurança mais na terra, estavam caídos, destroçados. Tudo aquilo que representava o seu aconchego, a sua comodidade familiar, que eram as suas casas, também estavam destruídas. Mas tudo aquilo também que representava a sua religiosidade, a sua comunhão com Deus, que era o templo que eles tanto amavam, também estava destruído. Tudo estava acabado. Esse povo, então, sofreu grande desânimo por muitas vezes. E é por causa desse desânimo que Zacarias escreve e diz: Deus quer trazer uma palavra animadora para vocês. E nessa noite, então, nós vimos aqui que uma das formas de Deus reanimar o seu povo, e o povo de Deus que estava voltando do cativeiro, é que Deus, no versículo 2 e 3, se você tiver com a sua Bíblia aberta, por favor, acompanhe, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á a cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Veja que Deus está dizendo, em primeiro lugar, você precisa entender que o seu ânimo não depende das circunstâncias. O seu ânimo depende de um Deus que é chamado aqui nesse texto muitas e muitas vezes de o Senhor dos Exércitos. Vocês temiam tanto os exércitos antigos dos faraós no Egito? Vocês temeram tanto agora os exércitos da Babilônia, dos reis babilônicos e assírios? Pois é, Deus, eu, seu Deus, disse Deus, sou o Senhor dos exércitos. Tenho à minha disposição os exércitos celestiais para cuidar de vocês. Histórias como aquela do dia que o servo do profeta olha para um grande exército à volta da sua casa e diz assim: meu senhor, nós morremos agora. Há um grande exército contra nós. Se levantou um grande exército contra nós, vamos morrer. E o profeta ora ao Senhor e diz: Deus, abre os olhos desse menino, desse rapaz. E os olhos deles foram abertos, os olhos espirituais, e ele pôde ver o grande exército de Deus que estava entre a sua casa, a casa do profeta, e aquele exército, mas carruagens de fogo, carros celestiais, seres angelicais, poderosos, armados, reluzentes, de maneira que era impossível aquele exército humano combater, vencer. Precisa de mais do que no tempo de Josafá, no tempo de reis que oraram a Deus, e um único anjo do Senhor matou um exército de mais de 130 mil soldados valentes. Precisa mais do que conhecimento do Senhor dos Exércitos, do que o povo de Deus no Egito, quando viram o grande livramento do Senhor numa única noite, passar e matar todos os primogênitos de homens, de meninos e também primogênitos de animais da terra do Egito, uma grande nação. Gente poderosa foi morta aquela noite, até o filho do próprio rei, Faraó, foi morto aquela noite. Precisa de mais poder, precisa de mais demonstração de poder, e Deus está dizendo: eu sou o Senhor dos Exércitos, eu tenho zelo de você. E se alguém se levantar contra vocês, eu com grande indignação vou cuidar de vocês, vou ter zelo de vocês. Isso deve nos reanimar, irmãos. Saber que nós temos um Deus que cuida de nós. Somos como a menina dos seus olhos. Somos como aquela parte mais frágil do olho de Deus. E se alguém tentar atingir a igreja, o Senhor lutará por nós. Ele defenderá a sua igreja, Ele defenderá o seu povo. Sempre foi assim e sempre será. Deus ainda, em alguns versos desse capítulo, Ele vai nos reanimar e reanimar aquele povo daquele tempo, enchendo eles de esperança, dizendo que Ele gostaria de morar nessa nova casa, essa casa que é agora a casa fiel, Monte Santo do Senhor, porque se Ele mora nessa casa, junto com esse povo, diz o versículo 3 que nós lemos agora: Sião, voltarei para vocês, que é Jerusalém, habitarei no meio de Jerusalém,
E vocês, povo de Deus, Jerusalém, chamar-se-á cidade fiel, monte do Senhor dos exércitos, monte santo. E sabe que nesse texto fala de lealdade e fidelidade. E se você comparar isso com o que Deus exigiu desse povo de Deus, aqui no versículo 16 e 17, se você puder olhar para esses versículos na sua Bíblia, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. Quando eu falo mal do meu irmão, eu falo mal do Criador desse irmão, que é o próprio Deus. Quando eu sou maledicente, eu estou sendo maledicente contra o Criador também. Ah não, pastor, eu só falei uma coisinha de nada sobre aquela irmãzinha, sobre aquele irmãozinho. Você falou de Deus, diz o texto sagrado, que você, ao julgar o irmão, você julga o legislador. Você não é legislador, você não é juiz. Um só é legislador e juiz, segundo Tiago. E esse é o nosso Deus. Por isso o Senhor está dizendo, eu não amo, eu odeio, na verdade, quem traz intriga, quem não fala a verdade, quem não executa o juízo, quem não faz aquilo que é correto, quem não faz aquilo que é certo, diz o Senhor. Então, Deus nos enche de esperança dizendo, eu vou morar no meio de vocês. Vocês vão ser chamados de cidade fiel, de povo santo e leal. Mas é para fazer essas coisas. Deixou claro para nós o que é para fazer. Fale a verdade. Faça aquilo que é justo. Faça aquilo que é bom. E também deixou claro para nós o que não é para fazer. Deixou claro para esse povo, o povo de Deus e a nós como igreja, o que não é para fazer. Não é para falar mentira. Não é para nos envolver com juramento falso. Falar aquilo que não é verdade. E não é para de forma alguma nós, como diz o texto sagrado, pensar, nem ao menos pensar mal contra os nossos irmãos. Essa é a vontade do Senhor para nós. E aí sim Ele mora conosco, em verdade e em justiça, em amor fraternal, em pacificação, aqueles que lutam para promover a paz na igreja, aqueles que lutam para trazer paz no meio do povo de Deus, aqueles que não amam a falsidade, a esses o Senhor ama. E com esses Ele mora, com esses Ele habita. Amém? Mas uma terceira forma como Deus reanima o seu povo naquele tempo, e para nós da mesma forma, é com a linda promessa de paz, segurança e prosperidade, longevidade aos filhos que lhe obedecem. Olhe comigo o versículo 4, 5, 9, 12 e 19. O versículo 4 do texto que lemos diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém, sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Versículo 9. Assim diz o Senhor dos Exércitos, sejam fortes as vossas mãos, de todos vós que nesses dias ouvis essas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Versículo número 12. Porque haverá sementeira de paz, a vide dará o seu fruto, a terra a sua novidade, os céus o seu orvalho, e farei que o resto desse povo herde tudo isso. Versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, e o do 5º, e do 7º, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Deus está dizendo assim para esse povo, lembra no dia em que vocês foram dispersos, lembra no dia em que o exército assírio, babilônico, chega e toma vocês, e pega a família de vocês, e mata muitos de vocês, e destrói os seus reis, e levam seus filhos cativos, entre eles Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram chamados de Misaque, Sadraque e Abednego, lá na Babilônia. Crianças foram levadas ainda muito jovens para aquele lugar, famílias inteiras foram devastadas naquele lugar. E o Senhor então diz, lembra dessas praças onde vocês temeram, choraram, gritaram apavorados e ali se reuniram para serem tomados cativos e levados para outras nações? Essas praças agora têm paz. Nessas praças há segurança. Os velhinhos e velhinhas vão estar nessas praças tranquilamente andando,
com seus cajadinhos nas mãos. Ali eles conversarão, contarão histórias. Haverão meninos e meninas, crianças que brincarão pelas vossas ruas, diz o Senhor. Antes não. Temos aqui pessoas da área militar que sabem muito bem um bairro em cidades onde há muita insegurança, muito roubo, muito assalto. Os pais não permitem que seus filhos saiam no portão. Os filhos vivem presos, aprisionados dentro da própria casa, do próprio bairro, porque não podem sair, não podem andar pelas ruas. Isso é sinal de insegurança, é sinal de total desconforto, onde as pessoas vivem presas, mesmo nas suas próprias casas. Mas um lugar onde você chega, que há velhinhos e velhinhas, senhores e senhoras que se assentam na frente das suas casas tranquilamente. Hoje em dia até mesmo com seus smartphones, conversando no seu WhatsApp, mandando áudio para os seus companheiros. Bairros onde você chega, que tem crianças brincando pelas ruas, que precisa de você ficar um tempo parado de carro, esperando para que elas tirem as travezinhas de futebol, que está bem no meio da rua, ou os litrinhos que brinca de betes ali, ou brincar de qualquer outra brincadeira de criança, no meio da rua, e você tem que então fazer uma manobra para não causar nenhum acidente com as crianças, porque elas estão brincando livremente na rua. Esse bairro é totalmente seguro. É um bairro completamente agradável, você pode morar tranquilamente. É esse tipo de paz que Deus está falando aqui. Vocês podem habitar seguros agora em Jerusalém. Vocês vão poder morar e andar pelas suas praças seguramente. Vai produzir semente para vocês, vai produzir frutos para vocês, a terra vai voltar a dar uma grande colheita para vocês. Vocês que não tinham paz, vão ter paz. Vocês que não tinham mais alegria, regozijo, festividades solenes, vão poder voltar a ter as festividades solenes, vão poder voltar a fazer suas festas, lembrando-se de Deus, a festa da Páscoa, a festa das colheitas, das primícias. Vocês poderão cultuar a Deus solenemente, alegremente. Promessa de paz de Deus para nós. Promessa de paz. E vocês podem colocar mãos à obra. Versículo 9 e 10. Fortaleçam as vossas mãos e podem trabalhar. É interessante esse texto falar sobre serviço a Deus. É uma forma da igreja que está vivendo a alegria de ter a segurança, a paz que Deus pode dar e tem dado à igreja. A resposta que a igreja dá em gratidão a Deus por tudo que Deus faz de bom, a sementeira, a colheita, as primícias, o trabalho, é quando a igreja é fiel a Deus. É quando o povo de Deus não omite, não é omisso, não é relaxado na entrega, na devolução das suas ofertas, dos seus dízimos e da sua força, do seu empenho na obra do Senhor. Não é cansativo para nenhum pastor, para nenhuma liderança, para nenhum conselho, para nenhum presbítero ou diáconos na igreja, quando o povo do Senhor serve a Deus. Quando o povo do Senhor fortalece as mãos e trabalha na obra do Senhor. Não há cansaço para ninguém. E a palavra do Senhor no versículo 9 e 10, em resumo, é: mãos à obra, fortaleçam as vossas mãos, porque haverá retribuição do vosso trabalho, do vosso labor, diz o Senhor. Porque, versículo 10, porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, não havia paz para os que entravam, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. O próprio Deus havia se levantado contra aquele povo rebelde, e eles não tinham mais esperança, não tinham paz. Irmãos, dura coisa é para nós, quando Deus está triste com a nossa rebeldia. Dura coisa é para nós, quando Deus resolve não colocar sua boa mão sobre as nossas vidas e famílias, e quando a gente vê que a enfermidade já está assolando a nossa casa, e a gente percebe que tem ali uma ligação grande com os nossos pecados e rebeldias. Quando começa a queimar um objeto ou outro dentro de casa, e você sabe que o prejuízo que você está tendo não é simplesmente um prejuízo normal, porque não chegou a energia como deveria chegar, na potência certa, e agora queima uma coisa, queima outra coisa, o carro faliu, a moto fundiu, a bicicleta estragou, e começa tudo a dar errado. Minha mãe, quando viva, dizia: cuidado, quando Deus pesa a mão, as coisas ficam desse jeito, começa a ficar como um saquetel furado. Coloca em cima e parece que não tem jeito, não se dá lucratividade em nada. E é isso que o povo tinha vivido, experimentado por causa do seu pecado. Não tinha salário, não recebia, o gado não dava lucro, suas terras não produziam com lucratividade, tudo dava prejuízo.
por causa da rebeldia, por causa do pecado. E agora o Senhor diz, agora sim, haverá ganho, agora haverá lucro. Se vocês me obedecem, se vocês me obedecerem, forem fiéis, haverá sementeira de paz. Multiplicará a paz entre vocês, haverá ganho, haverá prosperidade no meio de vocês. E por fim, Deus reanimou o seu povo naquele tempo e reanima a nós como igreja, quando Ele promete que nós seremos uma fonte a jorrar. É muito legal a expressão de instrumentos nas mãos de Deus. Alguns usam também a figura do vaso nas mãos de Deus. Quero ser um vaso de bênção. Sim, um vaso escolhido de Deus. Veja que um vaso é um recipiente onde ele cheio pode trazer muita alegria para muita gente. Dependendo da quantidade que estiver naquele jarro, pode saciar a sua sede, a sede de outras pessoas. Pensa no suco saboroso que você chega naquele lugar e é oferecido, e dependendo da quantidade que tem, todos podem ser ali saciados e deliciados com aquele sabor maravilhoso daquele suco. Mas a figura do vaso não é a melhor para falar do serviço a Deus. Para falar do serviço a Deus, a melhor figura é fonte ou canal. Alguém aqui já teve aquela experiência de ver ou ter na sua terra uma mina e ver aquela mina brotar e ter que fazer naquele lugar, para aproveitar bem aquela água, um reservatório? Alguns fazem de construção de alvenaria, outros só limpam mesmo ali, bem limpo, outros colocam pedras. Região de Minas, o Espírito Santo tem muitas minas. Os irmãos que são de lá sabem disso, né? É agradável chegar numa terra e alguém falar, você está tomando água direto da mina. Significa água saudável. Mas normalmente, depois daquele reservatório, era colocado do bambuzal mesmo, era feito de bambu. Hoje em dia tem tantas coisas, mas era feito do bambu, cerrado ao meio, um canal. Né? Pega-se um bambu e coloca ali, para que ele fique como uma bica. E você chega então com a sua vasilha, com o seu galão, chega direto na bica. É muito bom, você está chegando em Vitória, é muito legal. Você chega na 262, você vai ver lá, perto de Pedra Azul, uma região onde tem uma mina, que ela literalmente vem na pista, e as pessoas chegam com seus galões, todo mundo ali para te pegar água especial, água pura da mina. E aquilo fica jorrando 24 horas por dia, 30 dias por mês, 365 por ano, inclusive no bissexto 366, o tempo todo, há muitos anos está ali aquela mina jorrando, água saudável, deliciosa, pura, sem contaminações, é o que se espera, né? Que ninguém esteja lá nas outras partes, na parte superior, contaminando aquela fonte. E é assim que você deve cuidar das fontes da sua terra, se você tem uma mina. É assim que você deve cuidar das fontes da sua vida, inclusive na sua vida espiritual. Para você também ser uma fonte a jorrar para outras pessoas. E Deus está prometendo no final desse texto que aqueles que lhe servem, lhe obedecem, vão ser uma fonte a jorrar de maneira tão gostosa e tão agradável, que não será somente nos cultos que haverá propagação do Evangelho. Vamos ler o texto para você entender? Capítulo 8, versículo 20 em diante. Vamos ler juntos esses últimos versos do texto. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O evangelho aqui vai ser proclamado por meio da sua vida, da sua obediência, da vida da igreja, da vida desse povo de Deus também, naquele tempo, de modo que nações estrangeiras, os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus,
vão desejar conhecer a Deus. Estavam desejosos de conhecer o Senhor nesse texto de Zacarias, conforme a promessa de Deus. E eles então agarrariam na gola da pessoa que é judeu, ou então daquele que vai conhecer os judeus, que vai até a casa de Deus e diria: ei, me leva com você. E o outro dizia: eu também irei, eu quero ir com vocês. Eu tenho ouvido falar desse Deus, eu tenho ouvido falar de um Deus que está fazendo coisas maravilhosas naquela igreja, naquele povo. Eu estou ouvindo isso e quero ir lá conhecer, quero ver. Como a rainha de Sabá, que veio de tão longe no templo de Salomão para conhecer a glória de Deus que estava naquele lugar, o poder de Deus e a sabedoria de Deus por meio do servo de Deus chamado Salomão. Como também algumas pessoas se converteram a Jesus por meio da pregação daquela mulher, a mulher samaritana que veio até Jesus, que estava no poço e Jesus foi até ela pedindo-lhe água, capítulo 4 de João. E aquela mulher então disse: eu não posso nem falar contigo, quanto mais dar água a você. Você sendo judeu não pode conversar comigo que sou samaritana. E Jesus disse: ah, mulher, se você soubesse quem é que te pede água, você é que pediria água e ele te daria a água da vida. E nunca mais você teria sede. Ela disse: eu quero nunca mais ter esse trabalho todo de pegar a nossa vasilha e ter que trabalhar e ter que vir aqui buscar água. Já pensou, minha sede vai acabar, a sede da minha família vai acabar? E ela pensando que Jesus se referia à água. Jesus se referia à água espiritual, que mata a sede espiritual. Jesus se refere a Ele mesmo como água viva que desceu do céu. E Jesus então passa a falar sobre aquela mulher e o pecado dela. E aquela mulher, tanto quanto é completamente convencida do seu pecado, ela corre até a cidade e começa a chamar pessoas a conhecer Jesus e a ouvir Jesus. No final daquele texto você vai encontrar a seguinte expressão: mulher, não é mais pelo seu testemunho que nós sabemos que ele é filho de Deus, mas é porque nossos próprios olhos viram o que ele é, quem ele é e o que ele tem feito. Irmãos, você já imaginou lá na empresa não ser nem você o responsável por convidar a pessoa para vir na igreja? Um incrédulo convidando outro incrédulo, falando assim: você já viu falar que na empresa daquele irmão, na igreja daquele irmão, perdão, lá naquela igreja, Deus tem operado coisas maravilhosas, aquele povo é alegre, aquele povo é leal, é feliz, tem comunhão, vive a alegria de ser de Deus. O Deus deles é um Deus muito especial, que faz coisas muito especiais. Eu quero ir lá conhecer. Já imaginou? É um sonho, não é? Você nem ter a dificuldade, não ter nem o trabalho de convidar ninguém, porque as pessoas já estão comentando, né, por aí que você serve um grande Deus. E elas querem esse mesmo Deus. É isso que o Senhor promete para aqueles que lhe obedecem. É assim que Deus reanima a sua igreja, o seu povo, tanto nos dias de Zacarias, um povo que havia sido abalado por causa da sua desobediência e agora estavam em cativeiro, mas que estavam retornando para a sua cidade e que agora o Senhor diz: vocês vão ser um testemunho. Vocês precisam me obedecer para que outros povos também queiram me obedecer. Vocês precisam me obedecer para ser um canal de Deus que vai jorrar uma água para todas as nações, e muitos virão e conhecerão as minhas obras. Querido, que o Senhor tenha graça de nós, misericórdia de nós, e nos reanime dessa forma. Nos reanime com a palavra de que Ele é o nosso Senhor, que cuida de nós, que tem zelo de nós. Que Deus nos reanime com a palavra de que se Ele mora no nosso meio, nós precisamos obedecer a sua voz e viver a verdade, e não falar mentira, e não ter maledicência em nossa boca, nem pensar o que é mal sobre os nossos irmãos. Deus reanima o nosso coração dizendo que se nós obedecemos, Ele vai estar dando paz. Nossa vida será como uma cidade segura, onde velhinhos, velhinhas, onde crianças, meninos e meninas podem brincar livremente, lugar totalmente pronto, propício a morar. Assim será a nossa vida, a nossa casa, será o nosso viver nesse mundo, um viver seguro nas mãos de Deus. E também o Senhor nos reanima quando Ele diz que a nossa vida de obediência vai trazer a mensagem do Evangelho para muitas pessoas. Pessoas que ainda não conhecem a Deus vão querer, vão desejar conhecer o Senhor por nosso intermédio, por meio da nossa vida, através daquilo que nós fazemos. Que Deus nos abençoe assim.